Vem da Argentina, a bomba dessa sexta-feira. O Palmeiras já fez proposta oficial por Thiago Almada e é considerado favorito na contratação do meio atacante da seleção do seu país. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta todos os detalhes dessa história e traz várias atualizações no São Paulo. Kevin Zenon pode ser contratado. Quanto o tricolor fica do negócio de Rodriguinho com o Red Bull Bragantino e tudo sobre Dória, agora reforço oficial do tricolor. Falo também sobre Von Berger, atacante argentino livre no mercado. Ele pode jogar no Internacional, no Corinthians, existe alguma negociação? Falo também sobre o Timão, que pagou nessa quinta-feira a grana ao Santos Laguna e deve ter nas próximas horas a confirmação da liberação do transfer ban. Para completar, cifras finais da compra de Saldívia pelo Vasco da Gama, o Grêmio tentando um goleiro do Palmeiras e causando irritação no Verdão, o Galo perto de um lateral direito, o Santos desistindo de atacante, as cotas de TV do Campeonato Carioca e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Lucas Lima recusou nova proposta de redução salarial do esporte. Ele ganha na casa dos R$400 mil por mês. O Leão promete uma última investida nessa sexta-feira, mas a tendência é que o jogador não fique, até porque ele tem negociações com outros dois clubes da Série A. Já Jean Mota, que defendeu Vitória até o ano passado, é uma das possibilidades do esporte, caso seja confirmada a saída de Lucas Lima. Quero contar também que o Fluminense anunciou a renovação do contrato do lateral direito Samuel Xavier. Novo vínculo só se encerra em dezembro de 2027, jogador de 35 anos de idade que conseguiu boa temporada em 2025. Para completar o giro de notícias, registrar que o Boca Juniors está de olho em Verratti, volante da seleção italiana, livre no mercado depois de deixar o Al Duhail do Catar. O Milan é outro interessado no jogador. E a Copa São Paulo de Juniores já tem 24 times classificados com antecipação para a segunda fase do torneio. Você sabe, 64 times saem dessa fase de grupos para o mata-mata do torneio mais democrático e importante das categorias de base no futebol brasileiro. Uma das surpresas entre os 24 classificados é uma equipe chamada Meia-Noite, da cidade de Patrocínio Paulista, que eliminou o Curitiba nessa quinta-feira após vencer o time paranaense por 2-0. O Meia-Noite ficou com a segunda vaga do seu grupo. Só para você saber, o primeiro e o segundo colocados passam para a próxima fase. O Sport e o Fluminense também garantiram vaga na quinta-feira e eles se juntam a outros times grandes como Grêmio, Mirassol, Ceará, Cruzeiro, Ponte Preta, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Portuguesa, Fortaleza e Atlético Mineiro. Esses são os grandes já garantidos na próxima fase. Os outros 40 clubes que vão se classificar para a segunda fase serão conhecidos até domingo, quando se encerra a fase de grupos. Você pode estar se perguntando sobre o Palmeiras, um dos times mais importantes da base. O Palmeiras venceu o Batalhão do Tocantins por 9-0. Chegou a 6 pontos com 100% de aproveitamento, mas por conta dos resultados do seu grupo ainda não tem a passagem para a próxima fase assegurada de forma oficial. E se tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda Brasa é Perdigão na Brasa. Para você conhecer todos os produtos da Perdigão, basta acessar o QR Code que eu estou mostrando na tela, o churrasco oficial da Copinha. E o Flamengo vai receber mais do que seus rivais para disputar o Campeonato Carioca. Na noite dessa quinta-feira, a FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro, fez a festa de lançamento do estadual, que se inicia nesse final de semana, e eu consegui descobrir que o Flamengo terá direito a uma cota de R$10 milhões. Já Fluminense, Vasco e Botafogo ficarão com R$6.600.000 cada. Os outros times que disputam o Carioca terão direito a R$2 milhões cada um. Importante registrar que houve um aumento nas cifras para os clubes do estadual a partir da entrada da Globo, que vai transmitir o Carioca em TV aberta na Globo, no GETV, YouTube, no Sport TV e também no Premiere, o famoso pay-per-view. Para completar, registrar ainda que o Campeonato Carioca vai pagar R$10 milhões ao campeão e R$5 milhões ao vice.
Também haverá prêmios para os times que chegarem às quartas e às semifinais. Pergunta que eu deixo para você: é justo que num campeonato curto e enxuto como o Carioca, o Flamengo receba bem mais do que seus principais rivais? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Santos, que está desistindo da contratação de Rony. Peixe assegura que já tinha um acordo com o Atlético Mineiro na virada do ano para a compra do atleta. Rony chegaria por cerca de 2 milhões de euros, com mais 1 milhão de euros em bônus. Repercussão foi muito ruim da saída do Rony, especialmente porque ele havia custado ao Atlético 6 milhões e meio de euros. Para completar, Jorge Sampaoli pediu que a diretoria só liberasse o Rony depois que contratasse um jogador para sua posição. Como isso não aconteceu, o Atlético foi adiando a negociação e o Santos está decidido a buscar um outro jogador. Inclusive, Alexandre Matos e companhia garantem já estar perto de um novo 9, alguém que chegue para ser titular ao lado do Gabigol e do Neymar. Importante registrar que se o Rony não chega ao Santos, o Peixe está perdendo o Vitor Hugo para o Atlético. Vale a lembrança de que o Vitor Hugo pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Santos por indicação de Jorge Sampaoli. Sampaoli tem feito força no Galo para que o Vitor Hugo se torne reforço. O Atlético topou comprar o jogador do Flamengo. O Santos até pensou em cobrir a oferta, até porque tem a preferência, mas desistiu da negociação por entender que o Vitor Hugo talvez não chegue ao número ou à capacidade que se imagina dele. De qualquer forma, o Santos terá direito a 10% da taxa de vitrine por ter sido o clube que fez com que o Vitor Hugo se valorizasse a ponto de ser negociado. Hora de contar sobre o Atlético Mineiro. O Galo está perto de contratar Ângelo Preciado, lateral direito da seleção equatoriana, 27 anos de idade, operação de 4 milhões de euros. O equatoriano joga no Sparta Praga e tem na atual temporada 18 jogos, 1 gol e 2 assistências. Você vai lembrar do Preciado, ele surge naquela geração de ouro do Independiente Del Valle, fica entre 2018 e 2020, chega a ser campeão da Sul-Americana em 2019. Na sequência é vendido para o Genk, da Bélgica, por 3 milhões de euros, depois vai para o Sparta Praga. Titular absoluto da seleção equatoriana de Sebastián Becassese, deve disputar a Copa do Mundo. O Atlético buscava um lateral direito, especialmente depois da saída do Saravia. E a tendência é que o Preciado, se confirmado, chegue para ser titular absoluto. O Galo com bons movimentos. Renan Lodge na lateral esquerda, Preciado na lateral direita, o Maicon para a função de volante, ainda há uma série de outros nomes. O Alan Minda deve ser anunciado a qualquer momento, atacante também da seleção equatoriana. Tenho gostado das contratações do Atlético para 2026. Hora de falar sobre o Grêmio, que pensa em contratar o goleiro Everton, do Palmeiras. Negociação que inclusive irritou dirigentes alviverdes. Tudo porque o Grêmio procurou representantes do Everton na OTB em vez de conversar primeiro com o Palmeiras. As conversas dá para dizer que avançaram e o Everton gostou da possibilidade de se tornar titular absoluto no tricolor gaúcho. No Palmeiras, ele sabe que vai ter de, na melhor das hipóteses, revezar a posição com o Carlos Miguel. O Abel estava cogitando ter o Carlos Miguel para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista, contando com o Everton para os jogos de Copa. Palmeiras já havia recentemente recusado a possibilidade de negociar o Everton com o Bahia, mas se o Everton fizer questão de ser negociado com o Grêmio, a coisa pode acabar acontecendo. O atual contrato do Everton se encerra em dezembro desse ano, ele tem 38 anos de idade. Preciso te falar agora sobre as cifras finais de Alan Saldívia, novo reforço do Vasco. O zagueiro uruguaio está sendo comprado do Colo-Colo numa operação de 1 milhão e 200 mil dólares ou 6 milhões e meio de reais por 55% dos direitos econômicos. Tem mais 300 mil dólares ou 1 milhão e 600 mil reais atrelados a bônus que estão associados à performance. Se ele bater algumas metas, Colo-Colo tem direito a esses mais 300 mil dólares. Importante registrar que no acordo entre Vasco e Colo-Colo há a possibilidade de o Cruz Maltino adquirir mais 15% dos direitos econômicos, que totalizaria 70%. O zagueiro uruguaio viaja nas próximas horas ao Brasil, deve estar chegando inclusive, vai assinar um contrato de 3 temporadas renováveis por mais uma. Desde o princípio da janela, Vasco muito focado na contratação desse atleta que se junta a Robert Renan e Carlos Cuesta. A partir daí, Fernando Diniz passa a ter 3 zagueiros confiáveis. Quero falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O transfer ban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar
41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians. Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional. Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade, que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandaca era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. Fabinho Soldado contou ao representante do Van Berger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. Van Berger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Van Berger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. Quero te atualizar sobre tudo envolvendo o São Paulo, muitas novidades relacionadas a mercado. A primeira de todas, Dória é jogador do Tricolor, fui o primeiro a contar que as negociações estavam em estágio avançado. Na manhã dessa sexta-feira o martelo foi batido. Dória vai assinar um contrato de 2 temporadas, é esperado ainda nessa sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. O Dória chega sem custos ao Tricolor. Rui Costa e Amaury Nunes, o Rui executivo do São Paulo e o Amaury empresário do atleta, conseguiram convencer o Atlas a liberar o jogador sem custos. Importante contar também que o Dória chega ao Morumbi com aval de Hernan Crespo e Muricy Ramalho. A dupla gosta bastante do defensor, que conversava com outros times brasileiros, entre eles o Internacional, o Fluminense e o Corinthians. Mas a partir do momento em que o São Paulo entrou na disputa, o Dória decidiu fechar conversas com os outros times para se acertar com o Tricolor, retornando ao Morumbi depois de 11 anos. Ele havia estado por empréstimo do Olympique de Marselha no São Paulo em 2015. Dória é o 4º reforço do São Paulo para 2025, antes Danielzinho, ex-Mirassol, Coronel, ex-New York City e também Lucas Ramon, que ainda não chegou, mas já assinou um pré-contrato. Esses 3 já haviam sido contratados. Para completar, queria falar sobre Kevin Zenón, atacante de 24 anos de idade, argentino que pertence ao Boca Juniors. Ele tem sido muito especulado no Tricolor. O São Paulo adora esse jogador. Até separei uma frase de um dirigente do Tricolor sobre esse atleta. O Zenón é um atleta jovem de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa e acabou baixando seu rendimento. Não fizemos nenhuma proposta por ele, até porque os valores devem ser bem altos. São Paulo tem toda a ficha técnica do jogador, mas assegura que não fez proposta. Imagino que para ter feito todo esse levantamento é porque o São Paulo tem interesse. Resta saber se vai haver possibilidade de negociação, até porque hoje o atleta é avaliado em pelo menos 6 milhões de euros e você sabe, o São Paulo não pode fazer investimentos altos. Uma possibilidade seria tentar um empréstimo desse jogador ou envolver alguém na troca. Zenón, que disputou 33 partidas e 4 gols na última temporada, mas não é titular do Boca desde a metade do ano. Para completar, trazer detalhes do acordo entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Rodriguinho.
Meio atacante de 21 anos de idade está sendo comprado por 3 milhões de dólares, que equivalem a 16 milhões e 200 mil reais. Nicola, só isso? Importante registrar que o Rodriguinho tem contrato com o São Paulo somente até dezembro. Se não vendê-lo agora, Rodriguinho vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil ou do exterior em julho, saindo de graça do São Paulo em dezembro. O negócio não foi fechado ainda, porque São Paulo e Red Bull Bragantino querem esperar pela votação do impeachment do presidente Júlio Casares. A reunião estava marcada para a próxima quarta-feira, mas ficou para sexta-feira. A saideira sobre essa questão envolvendo o Rodriguinho, além dos 3 milhões de dólares, o São Paulo ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira. O jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante para uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão. Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Abraço, tchau!